Olá pessoal, todo mundo bem? Nós hoje vamos estar dando continuidade da nossa aula e nesta aula nós estaremos comentando acerca do versículo 2 do capítulo 1 do livro de Bereshit, tá bom? Antes de nós irmos para o quadro estudar palavra por palavra no hebraico, nosso diferencial é estudar os originais das Sagradas Escrituras. Por isso eu costumo sempre chamar Sagradas Escrituras e não Bíblia. Como eu já disse em outras aulas, a Bíblia é um conjunto de livros. Então, se falar de Bíblia, pode-se falar de qualquer conjunto de livros. Mas se tratando de Sagradas Escrituras, você está indo diretamente à fonte, você está falando diretamente das melhores cópias dos originais. Isso porque não se tem mais a original, ok? Então veja bem, antes de eu comentar esses detalhes aqui, eu quero apresentar a você que está me assistindo, que está comigo neste curso maravilhoso, este livro. Aqui diz assim, a revelação completa de Gênesis. Bom, meus irmãos, primeiro para começar, eu já acho um equívoco muito grande dizer a revelação completa. Porque ninguém na face dessa terra se tem uma revelação completa do livro de Gênesis. Até mesmo porque é muito grande as informações, a grandiosidade de aprofundamento, de maravilhosa é esta revelação. Ninguém tem ela completa, ninguém. Eu costumo citar o texto de Paulo, que o que conhecemos em parte profetizamos. Mas um dia o que em parte conhecemos, conheceremos por um todo. E também gosto de citar o texto a qual diz que conhecemos e prossigamos. Se há um prosseguir, é porque não é um conhecimento total, é porque existe muito ainda a se buscar. E também gosto de citar uma frase filosófica que diz que o que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano, ok? Outra coisa, por Matusalém especialista. A minha pergunta é, especialista de quê? Eu vou tratar um pouquinho desse livro aqui para você saber comprar um livro. Primeiro, no livro, ele vai falar inúmeras curiosidades aqui, mas não fala sobre a sua biografia. Aqui não fala se ele é bacharel em teologia, se ele é mestrado em teologia, se ele é PhD. Não fala se ele tem alguma graduação. Não fala. Matusalém especialista de quê? Ok? Um livro desse aqui, com 699 páginas, não tem textos ou citações, melhor dizendo. Não tem fontes que ele pesquisou. E eu duvido que alguém escreva um livro com 700 páginas, tirando toda a sua cabeça, sendo a raiz primitiva de tudo que está aqui. Duvido. Tá? Então, esse aqui é um livro duvidoso para se ter e para se usar como base de pesquisa. Ok? Outro sim que eu quero destacar aqui com vocês é que como nós vamos estar estudando o versículo 2, eu dei uma lida, porque eu leio de tudo. Né? Então eu dei uma lida no comentário que ele faz sobre o versículo 2. Ele começa aqui, ó. A terra não foi criada vazia. Tem um texto aqui citado. No princípio, ela era maravilhosa, mas com a queda do diabo ficou deformada e vazia. A palavra borro. Bom, se ele fosse um estudante de hebraico, ele não colocaria borro, apesar que essa palavra B, ela no hebraico, ela pode ser tanto B como V, certo? Mas os melhores hebraístas, eles colocam como V e não como B, tá? Outra coisa muito interessante
é que ele coloca aqui, ó, o significado. Ele diz que o mal, o que ele quer dizer aqui, na verdade, é o seguinte: ele quer dizer que o diabo, o Lúcifer, que a Bíblia não trata desse nome, mas a Bíblia chama de portador de luz, o luzeiro, o luxfero, foi lançado da terra, e por ter sido lançado na terra, a terra ficou sem forma e vazia. Isso é uma heresia das maiores. Porque, primeiro, o diabo nunca foi lançado na terra, ele ainda será lançado na terra. Ele ainda não foi lançado, para início de conversa, né? Porque está escrito em Apocalipse que ele vai ser lançado, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui alguns erros só no versículo 2 aqui que ele comenta. Aí ele comenta aqui, ó. A palavra hebraica para a terra é Éredes. Bom, tá certo, a palavra Éredes. Só que esta palavra, aqui ó, Éredes, ela só é usada, Éredes, quando está só. Quando ela está acompanhada de uma frase, é daquela forma. Já nós vamos para o quadro, só para você ter uma noção. Então já sabemos que esse camarada aqui não entende de hebraico. Outra vez ele coloca aqui, ó. Algumas versões traduzirá esse texto dizendo que a terra tornou-se sem forma e vazia. Isso pode significar que a queda do diabo do segundo céu. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Ele coloca aqui a palavra inferno, que seria Sheol em grego, ele coloca como se fosse escola no inglês. Meu Deus. Vamos lá, né? Mais uma coisa que eu marquei aqui dele, ó. Ele colocou aqui, ó. Colocou aqui, ó. A palavra treva é abismo, total aqui. Pode ser sentidas como o caso das trevas que vieram sobre Faraó. Aí vem outra. Vou pular essa parte aqui. As trevas que ele diz aqui, ele diz que as trevas eram do diabo. Aqui eu não vou crucificar ele, não. Por quê, Gustavo? Porque é o seguinte, a maioria das pessoas, 99%, entende que trevas é algo do diabo. Só que na nossa aula eu vou provar para você que trevas não é algo do diabo, mas é Deus. Porque todas as vezes que aparece trevas, você vê Deus agindo, você vê o juízo de Deus. Quando vê a palavra trevas na Bíblia, é uma manifestação de Deus. Por exemplo, quando Jesus venceu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que houve trevas sobre aquele ambiente. Por que houve trevas? Porque Deus trabalhou naquelas trevas para poder falar que é uma coisa pela fé aqui para você crer. Tá? Para Deus dar uma surra no diabo e ninguém vê. Mas a Bíblia fala sobre a surra que Deus deu nele. Tá? Mas isso aqui nós vamos descobrir mais na frente. Outra questão aqui para nós, meu pai do céu. Eu, sinceramente, eu fico angustiado com esse negócio. Olha só. Outro erro aqui, ó. Não sei se deu para você ver aí, mas ele coloca aqui, ó. Vamos começar daqui. Em hebraico, o espírito é chamado de Ruachá. Ruachá. Pelo amor de Deus, gente. Deu para ver? Gente, não é. Olha aqui, ó. Olha como é que é o nome. Já no quadro nós vamos ver detalhes aqui, tá? Mas não é Ruachá, é Ru-A. O nome espírito é Rua, tá? Rua, tá? Quer dizer, espírito, vento, soprar. Alguns casos, é alma. Mas existe uma palavra no hebraico exclusiva para alma, que é nefesh, ok? Então, meu Deus do céu, é meio complicado aqui, viu, gente? Aí ele vem aqui, ó. Ruach Kadosh, que é Espírito Santo. Kadosh tá errado, também não é assim que se escreve Kadosh no hebraico. Gente, eu vou parar por aqui. Acho que eu vou ter que parar por aqui. Tem mais alguma coisa que eu anotei aqui? Para mostrar para você? Tem mais uma coisa aqui para nós finalizar aqui. O que ele fala? Ai, meu Deus. Outros letrados. Que isso, meu pai? Dizem que foi Deus que desceu do céu para o ventre de Maria. Porém, na verdade, quem desceu não foi Deus.
foi o Filho, Jesus. Jesus tem a mesma essência de Deus. Peraí. Ou ele disse que foi Deus ou disse que não foi Deus. Porque ele diz aqui que alguns letrados dizem que foi Deus que desceu para o ventre da Maria. Mas na verdade não foi Deus, foi o Filho de Deus. Porque Jesus é Deus. Ué, mas que bagunça foi essa? Que lambância foi essa? Como diz meu amigo Marcos. Que lambância foi essa, minha gente? Mas não para por aí não. Vamos ver mais um detalhe aqui. Ele diz assim, ó. Olha só. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava aqui na terra, Deus estava no céu. Aonde é que está escrito na Bíblia que enquanto Jesus estava na terra, Deus estava no céu? A Bíblia, ela pode nos apresentar, ela nos traz a ideia, ela nos mostra. Mas dizer, ela não diz. É uma coisa que a pessoa precisa aprender. Uma coisa é o que a Bíblia diz. Outra coisa é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala? Não fala, ela diz. Tem um monte de coisa. Nós temos um curso aí maravilhoso que vai começar agora, após esse, que será falando sobre hermenêutica, exegese, homilética. Tudo junto. E nós vamos dar de bônus um estudo, a alfabetização do hebraico e do grego, de bônus, de graça, para quem quer aprender grego e hebraico. Tá? Eu tenho nada 5 anos que eu estudo isso aqui, eu já posso passar para você com toda confiança. E você vai aprender o certo. Tá? Certo. Porque quem me conhece sabe que eu sempre me procuro aprender o que é certo. Para passar para meus amigos, meus alunos, meus parceiros o que é correto. Ok? Eu sei que a gente não consegue obter isso na sua totalidade, mas o máximo a gente deve buscar. Então, veja bem, nós vamos estudar interpretação, conhecer, mas por enquanto vamos estudar aqui a nossa especialização no livro de Gênesis. Então, ó, quando você for comprar um livro, procure saber quais são os cursos que o camarada tem para ele estar falando do tal assunto. Tem uma revista da Escola Bíblica Dominical que alguém lançou aí, que ele não tem nenhuma formação escatológica, mas está falando de Apocalipse. Falou mesmo de besteira lá na revista. Procura saber a formação. Depois, procura saber se o camarada tem dom, se o cara tem talento para escrever. Esse camarada aqui, ele trouxe muitas informações nesse livro. Informações úteis, verdadeiras. Entretanto, sem uma gramática. Como assim, Gustavo? Porque o que era para estar no versículo 5 está no 2, o que era para estar no 2 está no 5. Fez uma mistura, porque não entende de gramática textual. Por que você faz isso, Gustavo? Por que você está falando isso? Porque eu entendo sobre crítica textual e sobre gramática textual. Talvez eu não seja tão bom de português como alguns têm por aí, na pronúncia ou em alguma, na escrita, mas eu sou aquele camarada que eu conheço. Nós temos aquele vício de linguagem, infelizmente, mas estamos se educando com o decorrer do dia, mas eu conheço quando um texto está dentro da sua gramática ou não. Como é que eu consigo fazer isso também, Gustavo? Nós vamos te ensinar. Estude com a gente que vai ser passo a passo aí para você aprender sobre isso. Tá? Bom, eu acho que eu já posso deixar esse aqui. Se você quiser comprar o livro, fique à vontade. Esse livro aqui com 700 páginas custa R$300. Então vamos lá, pessoal. Então veja bem. Nas aulas anteriores, nós estudamos o capítulo 1 e o versículo 1 do livro de Bereshit, certo? Nós estudamos o versículo 1, aqui está, ó. Você que tem a sua apostila está vendo aí junto comigo, né? Bereshit bara et hashamai veet ha-eredes, certo? E nós estudamos todo este versículo. Agora nós vamos estudar o versículo 2. No versículo 2, vamos fazer de novo, mais uma vez, uma exegese desse texto. Tá? E vamos ler esse texto aqui, olha. Leia comigo na versão Almeida, Revista Corrigida. Está escrito da seguinte forma. E a terra era sem forma, ó. E a terra. Risque esse texto na sua palavra embaixo assim, ó. E a terra. Era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Então você viu que este versículo, ele começa e a terra, certo? Então este versículo ele traz muitas curiosidades para nós, curiosidades maravilhosas, tá? Assim como o versículo 1. Agora nós vamos analisar todo esse versículo com um aspecto hebraísta, né? Dentro do hebraico, um aspecto teológico e um aspecto espiritual. Todas as nossas aulas nós procuramos estudar dentro desses aspectos, do hebraico, do teológico e do espiritual. Tá? Então, veja bem. Vamos dar uma olhada aqui em primeiro aqui, ó. Você viu que o versículo diz, e a terra, certo? Agora, analisando a outra versão aqui, diz assim, ó. Era a terra sem forma e vazia. Outra versão de Bíblia, talvez você tenha esta versão aí, diz que era a terra sem forma e vazia. Noutra versão diz assim, ó. E a terra. Né? Outra diz, a terra, ele tira o E. Era. Então, são muitas informações aí, tá bom? Então, veja bem, ó. Nós vamos agora para o nosso quadro. Pega aí a sua apostila, abre na sua página 15, né? Página 14 e 15 é que nós vamos estar estudando, tá? Então, veja bem. Para você enxergar bem aqui no quadro, ó, vou mostrar para você. Tem aqui Éredes, Raitá, Torro, Vavorro, Raché, tá? Você tá me acompanhando aí? Alipenê, tá? Torro, ó, Tonro, tá? Ó, Tonro, Rua, ó, Rua, Elohim, Fet, ok? Deu para você entender aí, devagarzinho? E tem mais Ramaim, que não deu para colocar aqui, tá? Então, vamos estudar passo a passo. Vamos estudar passo a passo, detalhe por detalhe aqui, tá bom? Só para você entender aqui. Eu poderia fazer aqui, letra por letra aqui do hebraico para você, mas eu preferi trazer aqui para você já transliterado e explicando aqui essas questões, tá bom? Tem uma pessoa com a gente aí, né? Então você está tomando conhecimento aqui do texto dentro dos originais, tá? Ó, aqui, ó, esse W e um Ezinho aqui, ele é uma conjunção. Que conjunção é essa? É o E. E, tá? Vamos lá, palavra. Ra. O H, ele tem som de 2R, tá, gente? 2R, ó. 2R. Então, Ra. Que esse aqui é o que, gente? Esse aqui é o que? Esse aqui é um artigo definido, que é o quê? A, letra A, ok? Aí vem aqui, ó, Éredes, que quer dizer terra, ok? Terra, que é o quê? É um substantivo. É um substantivo. Gustavo, tu tá parecendo professor de português? Pois é, estudar a Bíblia requer isso. Estudar os substantivos, estudar, tá? Os verbos, estudar português. Se você quer ser um pregador e falar bonito, você vai estudar o quê? É o português. Para não cometer o erro que alguém cometeu e por não conhecer o significado das palavras. No português, alguém falou assim que ele estava repreendendo naquela noite o espírito suíno. Aí o irmão falou, foi pregar na igreja, chegou lá na igreja e falou assim, eu sinto um espírito suíno no nosso meio nesta noite. Aí alguém falou, suíno é porco, ele seja lá qual for o espírito, eu repreendo em nome de Jesus. Então, porque não sabe. Aí vem aqui, ó, raitá. Aqui é um verbo, esse raitá. Que verbo é esse? Era, estava. E alguns preferem traduzir para tornou-se. Por que eles preferem esta palavra aqui, ó? Esta palavra, tornou-se. Porque esta palavra dá base para a heresia deles. Que heresia é essa? Que a terra tornou-se, que a terra não era sem forma, ou que a terra estava, não, ela tornou-se. Como assim tornou-se, Gustavo? Segundo esses camaradas, eles dizem que a terra tornou-se porque o Lúcifer, o diabo, caiu na terra e aí a explosão foi grande. E aí eles defendem isso aqui como se fosse, sabe,
algo que a terra deu um... Sabe? Não, a gente vai estudar mais sobre isso aqui. Deixa eu continuar aqui. Aí vem aqui, ó. Torro. Esse torro aqui, torru, né? Torru, entendeu? Para você não falar outra palavra aí errada aí. Quer dizer informe. O que que ela é? Adjetivo. Então, sem forma, informe, quer dizer o quê? Adjetivo, tá? Aí vem aqui, ó, voltando para cá, para cá. Ei, que palavra é essa? Hã? O quê? Muito bem, você quase acertou. Essa aqui, ela parece com essa, né? E por que muda a forma de escrita? Quando você for estudar o hebraico com a gente, você vai saber. Mas aqui tem a ver com a questão das pitografias, tá? Tem a ver com os sinais massuréticos, os sinaizinhos, patá, tá? Então, veja bem. Aqui também é a mesma que essa. É a conjunção de e, tá? Então, ve, va, ru. Ó, ve, va, ru. Que quer dizer o quê? Primeiro, ve aqui é a conjunção de e. E varro, varro, ou vorro, tá? Quer dizer vazia ou vazio, tá? Por isso que eu disse varro ou vorro, ok? Vai depender da palavra, se é feminino ou masculino. Então vem aqui, ó, adjetivo, que é vazia, ok? Mais um detalhe aqui. Olha de novo aqui, ó. Ver, que é a conjunção. Qual é a conjunção, gente? Qual é a conjunção? Muito bem. E. Ok. Parabéns. Vocês estão acompanhando? Vocês estão aprendendo hebraico aí de graça hoje, estudando o versículo 2 do livro de Gênesis. Eu até coloquei aqui, né? Não coloquei, né? Ó. Você está estudando aí Gênesis, que é o livro de Bereshit, né? Nos originais. Capítulo 1, versículo 2. E você está conhecendo dentro dos originais, dentro do hebraico. Então nós paramos aqui. Cuidado com esse negócio aqui que a terra tornou-se porque o diabo caiu na terra. O diabo ainda não foi lançado na terra. Ele vai ser lançado ainda conforme está em Apocalipse, ok? Ó, Ali Penê. O que é Ali? O que é esse aqui, gente? Ali. Ou pode ser L também, tá? O que é? É uma preposição. Muito bem. Que significa o quê? Sobre. O que é penê? Face das ou face de. Vai depender do contexto. Então essa palavra penê, ela quer dizer face. Face das ou de. Aí você tem que ver o contexto para poder colocar se ela é de ou das. Ok? Vamos continuar. Ó, torrom. Ó, torrom. Torrom. Fala comigo de novo. Fala comigo de novo. Vai lá. Torrom. Muito bem. O que quer dizer? Abismo. Ela é o quê? Ela é um substantivo. Muito bem. Aí vem aqui. Ver. Rua. Não é como de... Não é, olha, pessoal. Não é como está escrito aqui, não. Ó, Ruach. Não é Ruach. Não é. É verrua. Verrua. Que é espírito, vento, sopro. Em alguns casos, eu volto a repetir, alma, mas nem sempre, porque já existe uma palavra para isso aqui, que é nefesh para alma, tá? E a alma, ela tem vários sentidos, ela tem vários significados, não é só um. Por exemplo, por que te abate a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Está se referindo a quem? A mente. Com uma espada que ultrapassou a minha alma, está se referindo a quê? Ao coração, ok? Muito bem. Agora, pessoal, dá uma olhada aí para você ver. Olha só. Depois vem a palavra Elohim. A palavra Elohim é um substantivo plural, que quer dizer deuses. E aí vem um problema. Porque deuses nem sempre está se referindo ao Eterno, ao Espírito Santo, ao Verbo de Deus. Mas às vezes esta palavra ela está direcionada a ídolos. E por trás de cada ídolo você sabe, né? Existe um
demônio. Pois é, muito bem. Mas aí como é que eu sei, Gustavo, que Elohim se está se referindo a Deus Criador? É dependendo do contexto. Vai depender do contexto. Porque no contexto vai se referir aqui o quê? O Espírito Santo. Vai se referir o quê? Estava sobre o abismo. O contexto vai se referir o quê? Que Elohim cria. Elohim cria. Não é que Deus cria do nada, mas que Deus criou o nada, que Deus criou o vazio. Você não sabe, porque nunca lhe falaram isso, mas Deus nunca criou do nada. Tudo que Deus criou, Ele criou a partir dele, a partir da sua existência. Então a palavra bara foi interpretada aí só de um jeito para você e trouxe uma confusão na sua cabeça. Deus criou o nada. Porque se Deus não tiver criado nada, existe alguma coisa que existiu antes de Deus. E não existe. Deus é antes de tudo. Então Ele criou nada e Ele criou o vazio. E Ele preencheu o vazio e Ele formou o nada. Já nós vamos entender melhor isso aqui. Calma aí. Te espero na próxima aula. Shalom, shalom, Letriot. A paz e até breve.